Talvez você nem tenha percebido, mas o seu corpo pode estar tentando te enviar um sinal há muito tempo, um sinal silencioso, mas muito importante. Quando um homem acorda sem aquela ereção matinal que sempre teve, é comum pensar que é apenas a idade, mas não é bem assim. Hoje, cerca de 7 em cada 10 homens acima dos 60 anos já perderam esse reflexo natural do corpo. E o que poucos sabem é que isso pode ser o primeiro aviso de que algo na sua circulação já não está funcionando como antes. Não é um castigo do tempo, nem uma questão de sorte. É apenas o corpo pedindo ajuda. E a boa notícia é que ele ainda pode reagir. Eu sou a doutora Sofia Monteiro, médica especialista em saúde masculina e envelhecimento saudável. E nos próximos minutos quero te mostrar como um pequeno ritual de apenas 3 minutos feito logo ao acordar pode restaurar algo que parecia perdido, a vitalidade, a potência e a confiança que o tempo parece ter levado. Embora não estamos falando de remédios caros, nem de promessas milagrosas, mas sim de ciência, de hábitos simples que despertam o que há de melhor no seu próprio corpo. Então, antes de continuar, respire fundo. Este pode ser o primeiro passo para mudar as suas manhãs e talvez mudar também a forma como você se sente como homem. O problema invisível das manhãs: música. Pense na sua rotina ao acordar. O despertador toca, você pega o celular, dá uma olhada nas mensagens, levanta rápido, vai ao banheiro, prepara um café forte e começa o dia. Parece algo inofensivo, certo? Mas esse pequeno roteiro repetido há anos pode estar silenciosamente enfraquecendo a sua circulação e, junto com ela, a sua potência. Os especialistas chamam isso de massacre matinal. Um conjunto de hábitos automáticos que desencadeiam uma reação em cadeia no seu corpo, especialmente nos primeiros 60 minutos do dia. É nesse momento que muitos homens, sem perceber, sabotam a própria saúde sexual. Depois de uma noite inteira de sono, o corpo está naturalmente desidratado, o sangue fica mais espesso, circula com mais dificuldade, e o nível de óxido nítrico, a molécula que permite a dilatação dos vasos e, portanto, a ereção, está no ponto mais baixo. Quando você vai direto ao café forte, sem água e sem movimento, a situação piora. A cafeína em jejum contrai os vasos sanguíneos em até 20%. Isso significa que exatamente os canos que deveriam se encher de sangue logo pela manhã ficam comprimidos. Além disso, o café dispara o cortisol, o hormônio do estresse, que bloqueia a testosterona, o combustível da virilidade. E há outro detalhe que quase ninguém comenta: ao levantar de repente, o sangue tende a se acumular nas pernas por alguns segundos, reduzindo o fluxo para a região pélvica. É como se o corpo demorasse um pouco a entender que precisa enviar sangue para o cérebro e também para o lugar certo lá embaixo. Quando isso acontece todos os dias, durante meses ou anos, o sistema vascular começa a esquecer como se comportar corretamente. Os vasos perdem elasticidade, a circulação fica lenta e a resposta erétil enfraquece. Mas calma, não há nada de permanente nisso. O que o tempo e os maus hábitos fizeram, a ciência já mostrou que pode ser revertido. Com pequenas mudanças, é possível ensinar novamente o corpo a circular sangue de forma eficiente e saudável. E é exatamente isso que eu vou te mostrar a seguir. Um método simples, natural e comprovado que pode transformar as suas manhãs e a sua vida. Explicação científica simples e clara. Nos últimos anos, grandes universidades começaram a olhar com mais atenção para o que realmente causa a disfunção erétil em homens maduros, e o resultado surpreendeu até os médicos mais experientes. Um estudo de Harvard mostrou que em 87% dos casos, o problema não tem nada a ver com testosterona baixa ou com a idade. A verdadeira origem está na circulação, mais especificamente na saúde dos vasos sanguíneos que levam o sangue até o pênis. Pense nesses vasos como se fossem pequenos tubos de irrigação. Com o tempo, eles sofrem os efeitos da inflamação, do estresse e da mal alimentação. Esses danos provocam o que chamamos de disfunção endotelial, ou seja, os vasos perdem a capacidade de se abrir e se fechar de forma eficiente. Quando o cérebro envia o sinal de desejo,
O sangue deveria fluir livremente para encher os corpos cavernosos do pênis, mas se esses tubos estão rígidos, inflamados ou estreitados, o fluxo fica fraco, irregular, e o resultado é uma ereção parcial ou nenhuma. Os vasos do pênis são os mais finos de todo o corpo. Alguns têm apenas 1/3 da espessura de um fio de cabelo, por isso, eles são os primeiros a sofrer quando há qualquer problema de circulação. Muitos especialistas chamam a disfunção erétil de o canário da mina das doenças cardíacas. O primeiro sinal de que algo no sistema vascular não vai bem, mas aqui está a boa notícia. Esses vasos não estão destruídos, estão apenas adormecidos. Estudos do MIT e da Cleveland Clinic confirmaram que com a estimulação certa, eles podem recuperar a elasticidade e voltar a funcionar quase como novos. Esse processo se chama remodelamento vascular e pode acontecer em poucas semanas, mesmo em homens com mais de 70 ou 80 anos. Em outras palavras, o problema não é o tempo que passou, mas os sinais que o seu corpo deixou de receber. E é justamente para reativar esses sinais que existe o protocolo matinal de 3 minutos, um conjunto simples de passos capaz de ligar novamente essa rede de vasos, restaurando o fluxo e a vitalidade masculina. Agora que você já entende o protocolo matinal de 3 minutos, verdadeiro motivo por trás da perda da potência, quero te mostrar algo simples, natural e poderoso. Um pequeno ritual que pode mudar completamente o seu dia e, com o tempo, transformar a sua saúde sexual. Chamo isso de protocolo matinal de 3 minutos. 3 etapas rápidas que somam menos de 180 segundos, mas que despertam o corpo de dentro para fora. 1. Hidratação inteligente. Assim que abrir os olhos antes de qualquer outra coisa, beba 2 copos de água em temperatura ambiente. Nada de água gelada que dá um choque térmico e nem muito quente, que era absorvida mais devagar. A água morna, ou em temperatura natural, entra rapidamente na corrente sanguínea e ajuda a afinar o sangue, facilitando a circulação. Mas há um detalhe essencial. Adicione uma pequena pitada de sal marinho natural. Pode ser o sal celta ou o sal rosa do Himalaia. Esses sais contêm dezenas de minerais que reativam a eletricidade natural das células, melhorando a condução nervosa até os genitais e aumentando a irrigação. Lembro-me do caso do Henrique, de 63 anos, que passou quase 3 anos sem ereções matinais. 4 dias após começar o protocolo, ele me escreveu: Doutora, foi inacreditável. Acordei e percebi que algo tinha voltado a funcionar. Isso acontece porque com água e minerais, o corpo finalmente consegue enviar sangue para onde ele deve ir. 2. Despertar dos vasos. Ainda deitado, sem sair da cama, faça 3 movimentos simples. Movimento 1. Flexione e estenda os pés cerca de 20 vezes, como se estivesse empurrando o chão. Isso ativa os músculos da panturrilha, chamados de segundo coração, responsáveis por bombear o sangue de volta para o corpo. Movimento 2. Incline o tronco suavemente para a frente e para trás 15 vezes. Esse balanço ativa os músculos do assoalho pélvico, verdadeiros heróis da função erétil. Movimento 3. Respire profundamente 5 vezes, expandindo o abdômen e não o peito. Esse tipo de respiração aumenta a produção de óxido nítrico, a molécula que dilata os vasos e sustenta a ereção. Esses simples gestos criam um acordo entre corpo e circulação. O sangue começa a fluir, os vasos se abrem e os músculos recebem oxigênio. Pesquisas da Cleveland Clinic com homens acima dos 60 anos mostraram que após 14 dias de práticas semelhantes, 81% relataram melhora da ereção e após 30 dias, o número subiu para 94%. E o mais importante, nenhum deles usou remédios, suplementos ou cirurgias. 3. Otimização hormonal. Antes de tomar café e ainda em jejum, misture uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem com o suco de meio limão fresco. Pode parecer estranho, mas a ciência por trás disso. As gorduras boas do azeite enviam ao corpo um sinal imediato para aumentar a produção de testosterona, enquanto a vitamina C do limão ajuda a liberar óxido nítrico. Essa combinação estimula os hormônios e protege os vasos ao mesmo tempo.
O Paulo, de 68 anos, me contou que achou a receita maluca, mas no 5º dia sua esposa perguntou se ele estava tomando algum remédio. No 10º, ela brincou: "Você está me escondendo um segredo, não é?" E o segredo era apenas azeite, limão e constância. Depois disso, espere cerca de 20 minutos antes do café e evite tomá-lo em jejum. Coma algo leve, junto, como ovos, ricos em colina, nutriente essencial para a função nervosa e sexual. Quando você junta esses 3 passos, hidratar, movimentar e nutrir, cria um ambiente perfeito para que os vasos se regenerem e para que o corpo volte a produzir e responder aos hormônios naturais da masculinidade. A ciência mostra que pequenas mudanças, quando feitas de forma consistente, podem gerar resultados duradouros. Em apenas 2 semanas, muitos homens relatam as primeiras ereções matinais. Em 4 semanas, a função se estabiliza. E o melhor, não há efeitos colaterais, nem necessidade de medicamentos. É apenas o seu corpo, fazendo o que sempre soube fazer, desde que você o trate com o cuidado e o ritmo certos. Quando você começa a seguir a transformação que acontece no corpo, protocolo de 3 minutos, as mudanças não demoram a aparecer. O corpo responde de forma natural, como se tivesse apenas esperado o sinal certo para voltar a funcionar. Nos primeiros 2 dias, é comum urinar com mais frequência. Isso significa que o corpo está se reequilibrando, eliminando o excesso de líquido retido durante a noite. Logo em seguida, vem uma sensação de leveza, clareza mental e energia logo pela manhã. É como se o nevoeiro, que costuma acompanhar o despertar, começasse a se dissipar. Entre o 3º e o 7º dia, muitos homens relatam emocionante. A volta das primeiras ereções matinais, às vezes ainda discretas, mas consistentes, é o sinal mais claro de que o sangue voltou a circular com força e que o sistema vascular está despertando novamente. Na 2ª semana, o progresso acelera. As ereções se tornam mais firmes e espontâneas, não apenas ao acordar, mas também durante o dia. O humor melhora, a confiança renasce e até a postura muda. Quando o homem volta a se sentir forte, isso reflete em tudo, na fala, no olhar e nas relações. Com 3 a 4 semanas, a função erétil tende a se estabilizar. A circulação se reorganiza, o equilíbrio hormonal melhora e o corpo volta a produzir óxido nítrico em níveis ideais. Isso acontece porque as células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos se renovam completamente a cada 28 dias. Ou seja, em menos de 1 mês, o seu corpo pode literalmente construir vasos novos, mais elásticos e eficientes. Um estudo japonês comprovou isso. Homens que seguiram um protocolo semelhante aumentaram o fluxo sanguíneo peniano em 67% em 4 semanas. Os exames de imagem mostraram mudanças reais na elasticidade dos vasos, e não apenas uma melhora temporária. Tudo isso sem medicamentos, sem efeitos colaterais e sem depender de soluções artificiais. É o próprio corpo voltando a fazer o que a natureza planejou, funcionar com vitalidade. E o mais bonito é ver como essa transformação não para na parte física, ela se reflete na mente, no humor e na autoestima. Cada manhã passa a ser um lembrete de que ainda há muito vigor dentro de você, apenas esperando para ser despertado. Cuidados adicionais e segredos noturnos. Para que o protocolo matinal funcione da melhor forma, é importante cuidar também das noites. Afinal, é enquanto você dorme que o corpo produz hormônios, repara tecidos e fortalece os vasos sanguíneos. Um erro comum entre muitos homens é dormir de bruços. Essa posição, apesar de parecer confortável, comprime os vasos da região pélvica durante toda a noite, dificultando a circulação. Tente dormir de lado ou de costas. Seu corpo e sua circulação vão agradecer. Outro detalhe é a roupa íntima. Secas apertadas aumentam a temperatura dos testículos, o que reduz a produção de testosterona. Prefira tecidos leves, mais soltos ou, se possível, durma sem roupa íntima.
Permitir que o corpo respire é um gesto simples que pode fazer uma enorme diferença. E cuidado com os líquidos antes de dormir. Beber muita água nas 2 horas que antecedem o sono pode parecer saudável, mas causa o efeito contrário. Levantar várias vezes à noite para urinar interrompe o sono profundo, justamente o momento em que o corpo atinge o pico natural de testosterona. O ideal é se hidratar bem durante o dia e reduzir o consumo de líquidos à noite. Esses pequenos ajustes noturnos potencializam os efeitos do protocolo matinal. Quando o corpo descansa bem, a circulação e os hormônios se equilibram e o despertar se torna mais leve e energizado. Muitos pacientes me dizem: doutora, nunca imaginei que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença. E eu sempre respondo: o segredo está na consistência. Cuidar das manhãs é essencial, mas cuidar das noites é o que garante que o corpo se regenere de verdade. Com sono restaurador, tecidos oxigenados e vasos relaxados, o seu corpo se prepara para um novo dia cheio de força, vitalidade e confiança. Agora que você já conhece o encerramento e convite para o desafio protocolo e os cuidados que o acompanham, quero te deixar um convite simples, mas poderoso. Reserve 3 minutos do seu dia todas as manhãs. Não é um remédio, nem uma promessa milagrosa. É apenas o seu corpo sendo reativado com respeito e consistência. Em poucos dias você vai sentir a diferença: mais energia, mais clareza, mais confiança. E pouco a pouco aquilo que parecia perdido começa a voltar. Não só a potência, mas também a alegria de se sentir vivo. Experimente por uma semana. Observe o que muda e compartilhe sua experiência nos comentários. Aqui estamos construindo uma comunidade de homens que não aceitam o declínio como destino, mas como um desafio a ser superado. Cuide-se, confie no seu corpo e lembre-se: a idade não é o fim da vitalidade. É apenas o momento certo para recuperá-la. Nos vemos no próximo vídeo.